Boa noite. Estamos chegando, Baruch Hashem, numa das festas mais especiais do povo judeu, a festa de Hanukkah. E por mais que todo ano a gente fala, não, mas de novo escutar de Hanukkah, todo ano a gente aprende um pouquinho mais, a gente se aprofunda mais. E a gente tem que lembrar a oportunidade das festas judaicas, quando a gente lembra, por exemplo, do 7 de setembro, independência do Brasil. O que aconteceu? Eu estou simplesmente lembrando de alguma coisa histórica que em algum momento da história do Brasil aconteceu. Quando a gente fala das festas judaicas, a gente não fala de lembrar, a gente fala de reviver. Por quê? Porque toda vez que volta no calendário judaico alguma data, isso é uma coisa cíclica, uma espiral do tempo que está voltando exatamente para a mesma influência. Quer dizer, quanto mais a gente conseguir entender qual é a essência dos Hagim, mais a gente pode tentar trazer para a nossa vida e aproveitar, vai voltar de novo a mesma influência espiritual. Então que a gente tem que aproveitar também, da mesma forma que o povo judeu, uma vez na história, aproveitou essa influência, a gente aproveitar agora novamente essa influência positiva. Então, existiram 2 milagres durante a época de Hanukkah. O primeiro grande milagre é o milagre da vitória na guerra. Os gregos estavam conquistando o mundo inteiro, é um império gigantesco, é um império muito poderoso. Então, até hoje tem táticas militares que são aprendidas das guerras da Grécia, porque eles tinham um poderio militar e uma estratégia que eram incríveis. E eles chegaram em Israel, e eles também conseguiram dominar Israel, e eles quiseram impor, no primeiro momento, por bem. Então eles querem mostrar a cultura helenista, e realmente talvez foi o primeiro grande teste da história do povo judeu, onde se colocou culturalmente alguma coisa que estava num nível que o povo judeu se sentiu seduzido a trocar a Torá por outro tipo de sabedoria. Então realmente eles tinham o que é chamado, a luz da cultura, isso vem dos gregos, e a luz espiritual, isso vem dos judeus. Então é interessante que apesar dos gregos eles terem trazido essa luz cultural, como que a Torá ela identifica os gregos? Então está escrito na criação do mundo que tinha o abismo e a escuridão. O que é escuridão? Os gregos. Os gregos representam escuridão espiritual. Por mais que na cultura, em todas as outras áreas, parece que eles trouxeram luz para o mundo, mas em espiritualidade é justamente o contrário. Eles tentaram acabar com a espiritualidade do mundo. Então, por exemplo, o que eles fizeram no Beit HaMikdash? O Beit HaMikdash é uma casa de Hashem. Então, por que o povo judeu se reúne no Beit HaMikdash? Porque o que une o povo judeu não é uma cultura. O que une o povo judeu é um Deus e uma Torá. Então, não importa onde vive um judeu, se ele vive no Brasil, se ele vive na África, se ele vive na Austrália, ele tem um Deus, ele tem uma Torá. Em qualquer lugar do mundo que a gente for, é o mesmo Tfilin, é a mesma Torá, é o mesmo Tzitzit, são as mesmas velas de Shabbat. É isso que une o povo judeu. O que os gregos fizeram? Eles não destruíram o Beit HaMikdash. Olha que interessante. Os babilônios querem mostrar seu poder, eles destroem o Beit HaMikdash. Os romanos querem mostrar seu poder, eles destroem o Beit HaMikdash. Por que os gregos não destruíram o Beit HaMikdash? Porque, Deus me livre, tem uma cultura judaica bonita. A gente gosta de culturas, a gente vai manter o Beit HaMikdash e a gente vai transformar o Beit HaMikdash num centro cultural. Não é mais a casa de Deus, é uma casa de reunião de pessoas em prol da cultura. Então eles querem acabar com a espiritualidade. Eles querem ressaltar a parte da beleza externa, a estética, as artes, e eles querem apagar a luz interna. Então, justamente, um dos milagres está relacionado com a menorá. Está escrito que as janelas, o Talmud fala que as janelas do Beit HaMikdash, elas eram feitas de uma maneira que era o contrário da lógica. Normalmente a janela tem que estar de uma maneira que a luz externa, ela ilumina dentro. As janelas do Beit HaMikdash eram o contrário. O formato delas era de uma forma que a luz interna, ela iluminava o lado de fora. Então essa era a ideia do Beit HaMikdash, iluminar o mundo inteiro. Infelizmente os gregos não entendiam isso,
e quiseram transformar esse lugar incrível num centro cultural. Muitos judeus adoraram a ideia, muitos judeus apoiaram e tem muitos judeus que se helenizaram, quiseram virar gregos, abandonaram a Torá e, por vontade, sem nenhum tipo de imposição, eles aceitaram a cultura grega. Porque era justamente uma época que os judeus estão numa fase de declínio espiritual. Então eles já não estão mais fazendo o serviço do Beit HaMikdash, eles já não estão fazendo direito, já fazem de qualquer jeito, tem um dia que fazem, outro dia que não fazem. É mais ou menos como o pessoal acorda para tefilar de manhã. Um dia acorda, outro dia não acorda, outro dia... Por causa da influência grega? Não, antes. Eles já estavam num momento de decadência espiritual e aí chegaram os gregos. Então uma das grandes perguntas, e talvez até para responder isso, está escrito que, imaginem uma história, tem uma pessoa domingo de manhã, domingo ensolarado, tem uma pessoa tranquilamente passeando pela rua, de repente ele vê atrás de uma árvore um homem olhando muito para ele. Falei, pronto, você é assaltado, né? Se for aqui em Genópolis, já se prepara para perder a carteira e o celular. Então ele olha, o homem não para de olhar para ele, ele falou, vou fingir que não estou vendo e continua andando. De repente ele olha para trás, o homem está correndo na direção dele com uma barra de ferro na mão. Ele falou, meu Deus, esse cara vai me matar. E ele sai correndo e o cara atrás, e o cara alcança ele e começa a dar na perna dele com a barra de ferro e quebra as duas pernas dele. E quando ele já está preparado para o golpe fatal, ele fecha os olhos e não acontece nada. E ele está lá com dor no chão, e ele abre os olhos, está o cara parado com um sorriso, falou, bom dia, eu gostaria de me apresentar, eu sou o doutor fulano, está aqui o meu cartão, eu gostaria de convidar o senhor para ir na minha clínica, eu vou fazer a cirurgia para reparar a sua perna, não vou cobrar nada do senhor. Obrigado, tá? Olha que gentileza sua. Ele feriu e depois ele ofereceu, olha, vou te cuidar de graça, não vou te cobrar nada. Olha, obrigado, cola com a voz. Mas por que ele fez? Calma. Vamos já. Não, isso é só uma analogia para a festa de Hanukkah. Não chegou no final. Não chegou. Qual que é o paralelo disso? A gente está agradecendo a Hashem em Hanukkah que Deus salvou a gente da mão dos gregos. Mas se Deus controla tudo, quem entregou a gente na mão dos gregos não foi Deus? Foi Ele que entregou a gente, Ele que permitiu que os gregos entrassem, causassem sofrimentos, estragassem o nosso Beit HaMikdash. Então, peraí, por que eu agradeço a Deus que Ele me salvou dos gregos, se foi Ele que me colocou lá? Quer dizer, Ele me quebrou as pernas, e agora eu vou agradecer para Ele, olha, obrigado que você me quebrou as pernas, mas agora você está me fazendo a cirurgia de graça? É isso que a gente está fazendo, estou agradecendo a Deus por Ele ter me tirado o problema que Ele mesmo colocou. Então, como que a gente entende isso? Vamos continuar a história e a gente vai ver que tudo termina com um final feliz. Baruch Hashem. De um ponto de vista, é meio... porque nós estamos pagando pelo que fizeram lá no primeiro tempo. Não, né? mais ou menos. Vamos ver que a gente continua contribuindo para os problemas, infelizmente. Então vamos voltar para aquele paralelo, para aquela outra história. Então o médico está lá fazendo a cirurgia e ele começa a conversar com o paciente e fala, olha, deixa eu te explicar uma coisa, eu acho que você ainda não entendeu o que está acontecendo. O cara falou, realmente não entendi. Eu te acho um louco total. Você me quebra a perna e depois você me oferece um tratamento gratuito. Eu preferia que você não me quebrasse a perna. Eu falei, então eu vou te explicar. Eu sou o maior especialista do mundo na pesquisa de uma doença que é fatal. E eu descobri através das minhas pesquisas que se você tratar essa doença até um certo estágio, essa doença é reversível e ela pode ser curada. Se passar desse estágio, não tem mais o que fazer, a pessoa morre. E eu desenvolvi um método para diagnosticar pessoas que estão com essa doença. A forma que a pessoa anda, isso demonstra que ela está já com a doença e já num estágio que está avançado. E ela já está entrando em risco de vida. E a única maneira de curar é quebrando a perna da pessoa e depois fazendo uma cirurgia para recuperar a perna dela. Essa é a única cura que tem para a doença. Agora mudou a história. Agora Baruch Hashem. Agora... Não existe esse tipo de pesquisa? Não. Mas... Ah, bom, o par...
É só um paralelo, é só um paralelo. Mas está bastante fértil essa pergunta. Não, mas olha que impressionante, olha o paralelo, é o mashal, tem todo, no judaísmo tem o mashal e tem o nimshal. Tem a história e como se aplica, esse é o mashal. E o nimshal é como você aplica isso para a realidade. Então o nimshal, o mashal é o exemplo e o nimshal é como você aplica isso para a realidade. Qual é o paralelo entre o exemplo e a realidade? O povo judeu, eles estão numa fase de queda espiritual. Que a senhora perguntou o que veio antes? Os gregos e depois eles caíram, ou eles caíram e depois vieram os gregos? Não é que nem a história do Tostini, se vem demais não é? A gente sabe o que veio primeiro. O que veio primeiro? Uma queda espiritual do povo judeu. É interessante que todos os exílios, todas as grandes tragédias do povo judeu são precedidos por uma época de queda espiritual. É só estudar a história, é impressionante. Um atrás do outro tem queda espiritual, a gente tem algum tipo de problema. Então, na Grécia não foi diferente com os gregos. Apesar de ser chamado exílio, olha que interessante. Todo o exílio do povo judeu, o povo judeu é expulso da terra de Israel e tem que ficar do lado de fora. Esse é o único exílio que a gente estava dentro da terra de Israel. Então não é o povo foi exilado, a espiritualidade foi exilada. A espiritualidade foi para o exílio e o povo judeu ficou na terra de Israel, mas sem nenhum tipo de espiritualidade. Então por isso é considerado um exílio. Então Deus percebeu que se o povo judeu continuasse assim, o povo judeu ia terminar. Como a gente pode ter certeza que o povo judeu ia terminar? Cadê os gregos? Estão no livro de história, estão nos museus. Cadê os romanos? Cadê os babilônios? Estão todos em livros de história. Todas as grandes nações do mundo, elas tiveram seu apogeu e elas acabaram. A única exceção, e assim o Mark Twain, aquele famoso escritor, ele mesmo colocou qual é o segredo da eternidade do povo judeu. Todos os povos, o povo judeu viu eles, viu o crescimento deles e viu o desaparecimento deles. E o único que continua firme e forte é o povo judeu. Existe algum segredo desse povo que ele é imortal? Qual é a resposta para o Mark Twain? O segredo é, a gente tem um Deus que acompanha a gente com Ashgaha Pratid. Ele acompanha a gente com supervisão particular. E esse Deus, quando precisa, ele quebra nossas pernas. Para quê? Para curar a gente de uma doença fatal. Se não fosse a intervenção de Hashem, todas as vezes na história, por mais que foram dolorosas, por mais que doeram e doem até hoje, a gente acabou de passar uma tragédia gigantesca, 60, 70 anos atrás. Deus tem que intervir no mundo, muitas vezes de maneira dolorosa. Mas ele sabe que ou ele faz isso, ou acaba o povo judeu. Então a gente não agradece Deus só pela salvação dos gregos. A gente agradece a Deus que ele mandou os gregos, porque os gregos trouxeram de volta a luz espiritual do povo judeu. Quando o povo judeu viu aquela ameaça, que esses gregos querem acabar com o judaísmo. Então está escrito que os Hashmonaim, estava todo mundo meio acomodado, já estava com aquele sentimento de derrota, não tem mais o que fazer, até que eles viram um judeu levando um porco para ser oferecido como korban, um judeu. Quando eles viram essa cena, isso começou a queimar um fogo dentro dos Hashmonaim, e eles perceberam, ou a gente faz alguma coisa, ou acabou o povo judeu. E eles começaram, através de guerrilhas, mas, obviamente, de uma maneira completamente milagrosa, eles se levantaram e eles lutaram contra o maior império do mundo e conseguiram expulsar os gregos. Depois disso, eles expulsaram os gregos, Baruch Hashem, vamos retomar o serviço do Beit HaMikdash. Só que está um terror. Eles colocaram estátuas lá dentro, eles impurificaram todo o Beit HaMikdash, por quê? Porque eles não estão nem aí com espiritualidade. O que é impureza espiritual? É uma invenção da cabeça das pessoas. Tudo que o intelecto não entende, não existe para os gregos. Impureza espiritual é besteira. Então eles impurificaram todo o Beit HaMikdash e precisa agora Hanukkah Habayit. Daí o nome Hanukkah. Precisa reinaugurar o nosso Beit HaMikdash. Precisa purificar todo o Beit HaMikdash e precisa retomar, a partir de agora, toda a vodá, todo o serviço do Beit HaMikdash.
Já aconteceu um milagre que eles encontraram um pote de óleo que está intacto e ele está com o lacre do Kohen Gadol. Para quantos dias isso deveria durar? Para um dia. Aconteceu um milagre e durou 8 dias. Agora tem uma pergunta interessante. Por que precisou durar 8 dias? Foi o tempo necessário para se produzir um novo azeite, um novo óleo para acender a menorá. Como se faz azeite? Espremendo azeitona. Leva 7 dias para isso? Não leva 7 dias para espremer azeitona. No mesmo dia, eles poderiam ter feito óleo para menorá. Por que eles não fizeram? Por que levou tanto tempo, 7 dias, até eles fazerem óleo para acender a menorá? Então a resposta é que realmente, tecnicamente, não leva tantos dias. Mas o povo judeu inteiro, eles estavam numa guerra. Durante a guerra, a gente tem contato com mortos, as pessoas estão num nível de impureza espiritual. E quem está num nível de impureza espiritual, qualquer coisa que ele encosta, ele transfere essa impureza espiritual. Então eles até poderiam fazer óleo, mas esse óleo não estaria no estado de pureza espiritual. Então eles esperaram 7 dias, que é o tempo que leva para a purificação espiritual da impureza de morte. Então tinha as cinzas da vaca vermelha e tem todo o processo de 7 dias que termina com mergulho numa mikve, e aí sim eles podem começar a produzir um óleo num estado de pureza. Tem uma pergunta muito forte do Rambam, até aqui estaria perfeito, mas o Rambam, o Maimonides, ele fala, quando a maioria do povo está impuro, é permitido acender a menorá com óleo impuro. Seria permitido. Então por que eles não acenderam? Se tem a permissão da Halachá de acender quando a maioria do povo está no estado de impureza, eles poderiam acender com óleo impuro, por que mesmo assim eles estão se apoiando num milagre? Acende com óleo impuro, é melhor do que nada. E se a maioria do povo está impura, tem permissão da Halachá. O que o povo judeu, eles entenderam? Se Deus permitiu que os gregos viessem, é porque alguma coisa a gente fez de errado. Normalmente a gente procura a culpa nos outros. Tudo que aconteceu, ou Deus errou a mira dele, ou o vizinho que fez uma coisa errada, eu não merecia isso. A gente nunca merece nada. Baruch Hashem, o único dia do ano é Yom Kippur, que a gente fala, Atá tzadik al kol haba aleinu. Você é o justo e você é correto em tudo que acontece na minha vida. Mas durante o ano a gente esquece essa frase. Então sempre Deus que errou a mira dele mandou errado, não era para mim, era para outra pessoa. Chegou para mim, é uma coincidência. Baruch Hashem, aquela geração, é uma geração espiritualmente muito elevada. E eles entenderam, se Deus permitiu que os gregos entrassem e ele tirou da gente a vodá do Beit HaMikdash, o serviço do Beit HaMikdash, quer dizer que alguma coisa nessa área a gente não está fazendo correto. Então o que eles perceberam? Que eles estão fazendo o serviço, mas estão fazendo de má vontade, faz de qualquer jeito, mais ou menos como a gente acaba muitas vezes fazendo a nossa tefilá. Faz de qualquer jeito, sem kavaná nenhuma, a gente faz a brachá e não lembra se fez, se não fez. Então o que acontece? O povo judeu, ao invés de ficar procurando causas naturais e colocar a culpa nos gregos, eles entenderam, se Deus mandou os gregos e eles tiveram sucesso em conquistar o Beit HaMikdash e não deixar a gente fazer mais a nossa vodá, significa que a gente estava fazendo de uma maneira equivocada. A gente não está fazendo com alegria, a gente não está fazendo com vontade. Então Deus falou, não está bom, vocês não estão contentes, eu tiro de vocês e dou para os gregos, não tem problema nenhum. Os gregos vão fazer melhor uso que vocês, vai ser um centro cultural. Para vocês o Beit HaMikdash estão desprezando, então eu tiro de vocês e dou para outro povo. Então eles entenderam e eles se levantaram com vontade de começar de novo o serviço do Beit HaMikdash. Então eles estão com tanta vontade que por mais que a Halachá permite que eles façam óleo impuro, eles não querem. Eles querem recomeçar o Beit HaMikdash da melhor maneira possível, só com óleo puro. Então Deus me dá keneged me dá, medida por medida. Vocês querem quebrar a natureza de vocês, eu vou quebrar a minha. A natureza é, o óleo dura por um dia. Vocês quebraram a natureza de vocês, a natureza do ser humano é o comodismo, é a preguiça, a gente não quer fazer as coisas, não deixe para amanhã o que você pode fazer depois de amanhã.
Então, sempre tem tempo. Tem os 10 mandamentos. Tem os 10 mandamentos do preguiçoso. Bezrat Hashem, sempre vai ter tempo. Deixa para amanhã. Deixa para depois de amanhã. A queda espiritual aconteceu antes da invasão. Não é que foi uma consequência da invasão. O povo já estava em queda espiritual e por isso Deus mandou os gregos. Quer dizer, o que é causa e consequência? Exatamente. A gente inverte a nossa forma de ver a vida, o que é causa e o que é consequência. A causa foi a queda espiritual, a consequência é a invasão grega. Quando você resolve a causa, quer dizer, você conserta a tua vontade de fazer Avodat Hashem, então Deus falou, está resolvido, eu tiro o problema. Os gregos foram mandados embora através de um grande milagre. Tem uma outra pergunta muito famosa. Tem um livro com 100 respostas para essa pergunta. Eu não vou falar 100 respostas, Blined. Mas, olha que interessante. Se eles encontraram um pote de óleo que deveria durar por um dia, e aconteceu um milagre, e esse pote durou por 8 dias, quer dizer que foram 7 dias de milagre, não 8. Então, quando a gente chegar em casa hoje, arranca um braço da Hanukkah porque tem um a mais. Porque 8 dias de milagre, se foram só 7. Então tem 100 respostas diferentes. Por exemplo, uma resposta, ter encontrado esse óleo já foi um milagre. Quer dizer, eles quebraram todos, impurificaram todos. Por que sobrou aquele? É um milagre. Deus fez com que eles encontrassem esse pote lacrado. E isso por si só já é um milagre. Tem uma outra explicação que eles dividiram, na verdade, para acender um pouquinho. Eles dividiram para os 8 dias. Então, mesmo para o primeiro dia, ele deveria ter acendido poucas horas e já deveria ter apagado. E Deus fez um milagre nos 8 dias, e os 8 dias ele queimou como se tivesse com a quantidade total de óleo. Então tem mais 98 respostas diferentes. Para quem quiser, vale a pena, tem respostas espetaculares. Mas uma das respostas que eu acho que mais ela se aplica para a nossa vida, e talvez um erro que a gente acaba caindo, e durante Hanukkah é a oportunidade para a gente consertar esse erro. No primeiro dia, o óleo teria óleo para queimar. Por que é mais milagre o óleo durar 8 dias do que o óleo queimar? Quem falou que óleo acender não é um milagre? A gente está tão acostumado que você coloca fogo no óleo, ele acende, é normal, é natureza. Isso também é milagre. É tão milagre quanto o milagre do óleo durar mais dias. Tem uma história muito famosa do Rab Hanina ben Dosa, que todo mundo conhece essa história, mas vale a pena lembrar. A filha dele, Erev Shabbat, estava chorando. Então o pai perguntou: o que aconteceu, filha? Falou: pai, eu achei que ainda tinha o óleo para as velas de Shabbat, e eu percebi que no pote tem vinagre, não tem óleo. A gente não tem óleo para acender as velas de Shabbat. E ela chorava e chorava e chorava. E o Rab Hanina ben Dosa falou: aquele que mandou o óleo queimar, ele não pode mandar o vinagre queimar também? Não tentem fazer em casa, não tentem, mas vinagre não acende, vinagre não é combustível. Mas o Rab Hanina ben Dosa, para ele está muito claro. Aquele que comandou o óleo que ele queime, para ele é muito fácil ele comandar o vinagre que também queime. Então o Talmud fala que eles acenderam as velas de Shabbat com vinagre e durou do começo do Shabbat até o final do Shabbat. Não só que acendeu, mas que acendeu durante o Shabbat inteiro. Então a gente tem que saber que tudo é milagre. E a gente esquece disso. A gente está tão acostumado que a gente esquece. A gente falou a geração do deserto. As criancinhas que nasceram no deserto. Para elas, o que é natureza? O pão cair do céu. Isso é natureza. E elas entraram na terra de Israel e ela parou de cair o man. E eles perguntaram: o que a gente vai comer a partir de agora? E os habitantes lá da terra falaram: vocês vão comer pão. Eu falei: não, mas o que é pão? Então, a gente vai explicar. Pão assim, você pega uma semente, você joga no chão, isso vai apodrecer. Disso vai sair uma planta, você vai cortar essa planta, você vai separar a parte que te interessa da parte que não interessa, você vai moer e isso vai virar uma farinha, mistura com água, faz uma massa, põe no forno e a comida está pronta. E as crianças falam: peraí, Deus não ia fazer um milagre tão aberto assim.
Deus quer ocultar a presença dele. Como assim? Uma coisa que apodrece, sai uma planta, da planta você vai destruir de novo, e disso vai sair um pão. Isso é um milagre aberto. Deus não faz milagres abertos. Por que pra gente o pão não é um milagre? A gente acostumou, já faz parte da nossa vida, mas é tão milagre quanto o man que caía do céu. Uma outra história que é famosa, na época de Pessach, tem um professor que ele estava dando aula para os alunos sobre as 10 macotas, 10 pragas milagrosas que aconteceram no Egito. Então ele falou, a primeira praga foi a praga de Dam, a praga de sangue. E um aluno falou, Rav, já pensou que incrível estar lá no Egito e ver essa demonstração de Hashem, o poder dele, transformar a água em sangue? E o professor virou para os alunos e falou, olha, eu vou contar um segredo para vocês. Hoje de manhã, eu estava na minha casa e eu estava tomando meu chá e de repente o meu chá virou sangue. Os alunos ficaram assustados. Como assim o chá virou sangue? Eu falei, pois é, eu tomei meu chá, ele foi absorvido pelo corpo, todas as proteínas se transformaram no sangue do meu corpo e alimentaram o meu corpo inteiro. Isso é menos milagre? O funcionamento do corpo humano é menos milagre do que a praga do sangue no Egito? Lá Deus ele quebrou a natureza. É verdade, isso chamou a atenção. Mas a natureza por si só, isso já é um grande milagre. Um outro ponto interessante que a gente tem que lembrar em Hanukkah também, tem muito a ver com a Parashá. Na Parashá da semana, Parashá Vayeshev, Yosef está sendo vendido como escravo para o Egito. Então, primeiro, ser vendido como escravo não é uma situação muito positiva. Está sendo vendido para o Egito, que é o centro de idolatria, e o centro de promiscuidade, pior ainda. Então, quer dizer, a vida dele está um inferno. Mas a Torá faz questão de ressaltar que ele está sendo transportado numa caravana de especiarias. Uau! Que bom, Baruch Hashem. Baruch Hashem, pelo menos eu estou sendo levado, você está indo para o inferno, mas está indo numa caravana de especiarias. Para que a Torá está falando isso? O que importa para a gente do que era a caravana, aonde o Yosef está sendo levado para o Egito? Então os nossos sábios explicam que Yosef, mesmo que ele está no meio do inferno, ele percebe a mão de Hashem. Normalmente, que tipo de caravanas? Elas vão de Israel para o Egito, coisas que levam derivados de petróleo passavam na região. Ele ia ter que ir até o Egito numa caravana com um cheiro terrível. Deus fez uma bondade para ele, mudou todo o mercado naquele dia, valorizou o petróleo aqui caiu, e as especiarias que eram altas aqui caíram, e valorizou do outro lado do mundo. Deus mudou toda a bolsa de valores do mundo para naquele dia inverter a caravana, e a caravana que vai para o Egito é uma caravana de especiarias. Para que tudo isso? Só para o Yosef perceber. Você está indo para o inferno literalmente, mas eu estou indo junto com você. Vai tranquilo, porque eu estou te levando para lá, e eu sei o que eu estou fazendo. Vai tranquilo. Olha que interessante, a gente teve 2 grandes milagres em Hanukkah. Tem o milagre da guerra e tem o milagre do acendimento da menorá, que deveria durar 1 dia e durou 8 dias. É interessante que a gente percebe que é dado sempre uma ênfase muito maior no milagre do óleo. A gente fala na Tfilá sobre a guerra, mas o acendimento da Hanukkah é do milagre das velas. A gente está muito em volta do milagre da vela e talvez um pouco menos no milagre da batalha. Mas o milagre da batalha foi um milagre muito maior. Então por que a gente foca tanto no milagre da vela e não foca tanto no milagre da batalha? Que eles eram bem mais numerosos. Então, foi um milagre, era mais ou menos proporcionalmente, é como se pegasse meia dúzia de brasileiros e vencesse uma guerra com os Estados Unidos. Então quer dizer, não tinha como eles vencerem aquela guerra. O milagre do óleo, tá bom, dá até para procurar hoje em dia, terão pesquisadores de Harvard que iam descobrir que o arranjo molecular daquele óleo, na verdade já estava, que dava para, tem como explicar. Como tem hoje em dia um modelamento matemático que prova que um certo vento batendo num certo ângulo poderia ter aberto o mar para a travessia do povo judeu. Existe um modelamento matemático que prova isso. Exatamente, como justamente naquela época. Não, isso é Deus. Por que está escrito na Torá
que Deus fez soprar um vento toda noite, justamente para vir esse cara de Harvard e falar, não teve milagre nenhum. Tudo isso foi o vento. Quer dizer, na hora certa, no momento certo, no ângulo certo, do jeito certo, e abre para o povo judeu e fecha para os egípcios. Mas tá bom, dá para explicar pela ciência. Baruch Hashem, não precisa acreditar em Deus. É isso que Hashem quer. Dá para a pessoa que não quer acreditar, ele dá para ele a brecha para não acreditar. No caminho que a pessoa quer seguir, deixam ele seguir na vida dele. Ele tem aonde se apoiar. Então, o óleo até daria para explicar cientificamente. Na guerra é muito difícil, quer dizer, foi um milagre muito aberto. Então, por que a gente foca tanto no milagre do óleo e não tanto no milagre da guerra? Não, eu queria colocar outro assunto, mas depois que o senhor termina. Só. Então, olha que interessante. Existem dois tipos de milagre que Deus faz. Existe o milagre que é necessário e existem milagres que não são necessários. Qual que é a diferença disso? Então, por exemplo, na saída do Egito, salvar o povo judeu e proteger eles é um milagre necessário. Senão o povo judeu não vai existir. Aqui em Hanukkah, o milagre da guerra é um milagre necessário. Se não tiver o milagre da guerra, o povo judeu vai acabar. Deus tem que fazer esse milagre. Por outro lado, o milagre do óleo. O que teria acontecido se o óleo não durasse 8 dias? Nada. Tá bom. Ficou tanto tempo na mão dos gregos que a gente não conseguiu acender a menorá. Se ficar mais 7 dias vai cair o braço de alguém? Não vai cair o braço de ninguém. Se não acontecer o milagre, não vai mudar nada na história. Milagres que não são obrigatórios demonstram o amor de Deus pelo povo judeu. Não era obrigatório, ele não precisava fazer, mas ele fez, para mostrar como Yosef está numa situação difícil, mas Deus quer mostrar, eu estou fazendo isso por amor, eu me importo com você, e eu me importo até a forma como você está indo viajar, eu estou mudando as bolsas do mundo inteiro, para demonstrar que eu me importo com você. Deus está fazendo um milagre do óleo, ele não precisa fazer, e o povo não vai perder nada se não fizer, mas Deus quer demonstrar, olha como eu me preocupo e eu quero o teu bem. Então, o milagre que não é obrigatório é uma demonstração muito maior do amor que Deus tem. Então, a gente de maneira recíproca, a gente quer devolver isso para Hashem. O amor que ele demonstrou, a gente quer demonstrar de volta. Então, por isso que a gente dá tanta ênfase no acendimento da Hanukkah, que é para devolver, para reconhecer e para devolver esse amor para Hashem. Então, um dos pontos que os nossos sábios, eles decretaram, e é importante fazer isso, senão passa Hanukkah e vai embora a oportunidade. A gente falou que a essência de Hanukkah é perceber que tudo é um milagre de Hashem. Mesmo que parece ruim, Deus ele sabe o que ele está fazendo. Hoje eu estava falando impressionante, eu estava falando com uma senhora que trabalha na escola que eu dou aula, uma senhora não judia, e ela estava contando que ela perdeu os pais muito cedo. Ela perdeu o pai com 18 anos e a mãe com 20 anos. E ela me falou uma frase impressionante. Ela falou, hoje em dia eu consigo enxergar a grandeza de Hashem. Ela falou, hoje em dia eu olho para trás e eu consigo entender por que ele fez isso e o quanto, óbvio que eu preferia estar com os meus pais, mas o quanto ele me trouxe de coisas que eu cresci pelo que aconteceu. Então, infelizmente, a gente não para refletir. Não além, mas que a gente aprenda sem precisar passar pelas dificuldades. Mas um dos pontos que os nossos sábios eles decretaram é que durante o acendimento da Hanukkah, durante todos os dias de Hanukkah, é proibido a gente fazer melahot, a gente fazer trabalhos a meia hora depois do pôr do sol, da saída das estrelas, por meia hora é proibido a gente fazer atividades construtivas. E é proibido a gente ter qualquer proveito das velas de Hanukkah. Então, por exemplo, não pode ler com as velas de Hanukkah. Então, a gente fala a Nerot Halalu, depois do acendimento, o que a gente pronuncia? Essas velas, a gente está acendendo não para ter o proveito dessas velas, mas sim para olhar para elas e para refletir e lembrar dos milagres e entender que tudo é um grande milagre de Hashem. Então, essa ideia de Hanukkah é que a gente não pode deixar passar. Durante o ano inteiro, a gente não percebe a mão de Hashem, porque
A gente está muito ocupado. A gente não consegue parar para refletir. Então a ideia de Hanukkah principal, para refletir, enxerga o que acontece na tua vida, enxerga que tem mão de Hashem em tudo o que acontece, mesmo em situações que são melhores, quanto em situações que são mais difíceis, tudo é mão de Hashem. Então a gente tem que saber refletir e aproveitar esses 8 dias para realmente parar e encontrar a mão de Hashem em tudo que está acontecendo na nossa vida. E um último ponto para a gente refletir sobre a festa de Hanukkah, que também está conectado com a nossa paraxá. Está escrito que o Yosef, ele foi jogado pelos irmãos num poço. Na verdade, o Reuven, que era o primogênito, ele quis salvar o Yosef. Então os irmãos queriam matar ele com a acusação que ele quer roubar a primogenitura. E aí o Reuven falou, olha, vamos fazer uma coisa, não vamos a gente sujar as mãos com o sangue dele. Vamos jogar ele num poço e deixa Deus matar ele. Não vai ser a nossa mão que vai matar ele. Qual é a ideia de Reuven? Ele falou, não, eu não quero que ele morra. Eu vou jogar ele no poço, quando todo mundo for embora, eu volto e salvo a vida dele. Os planos de Deus eram outros, depois ele foi, quando o Reuven saiu, os irmãos acabaram vendendo ele, porque Deus tem outros planos para o mundo. Então está escrito que, a gente fala todo dia na Tfilá, Rabot mahashavot belevish, v'yatzat Hashem hitakum. Muitos são os pensamentos no coração do ser humano, mas a vontade de Hashem que se cumpre. A gente pensa, tem um ditado em Yiddish, que a gente pensa e Deus dá risada. Então a gente acha que a gente está no controle. É Deus que está no controle. Aboreik ein bomaim. O poço está vazio e não tem água. Peraí, se o poço está vazio, é óbvio que não tem água. Então o Rashi fala, não tem água, mas tem cobra e escorpiões. Então não tinha água, mas tinha cobras e escorpiões. O que a gente aprende, qual que é o paralelo disso com Hanukkah? O poço está vazio e não tem água. Peraí, eu sei que se está vazio não tem água. Falo, não, água não tem, mas tem cobras e escorpiões. Isso é para mostrar o nível que o Yosef era tzadik. Ele foi jogado num poço que tem cobras e escorpiões e não aconteceu nada com ele. Então Deus quer demonstrar o nível espiritual do Yosef. Mas olha o que os nossos sábios falam, toda vez... Muitos tzadikim, não é todo o povo, mas ele não são escolhidos, ele se escolheu. O Yosef, ele trabalhou para chegar naquele nível. Ele é chamado de Yosef HaTzadik. Por quê? Porque ele trabalhou para chegar naquele nível. Não é que ele ganhou de presente, ele era um predestinado e por isso ele foi o que ele foi. Ele trabalhou para chegar no que ele chegou. Na verdade... Só para fechar, olha que impressionante. E a gente aprende isso de Hanukkah. O poço ele está vazio e não tem água, mas ele tem cobras e escorpiões. Em várias fontes está escrito que a Torá é comparada com a água. Muitas fontes, tem muitos paralelos entre a Torá e a água. Olha o que a Torá está ensinando para a gente. O poço está vazio e não tem água, mas tem cobras e escorpiões. Quando o povo judeu se afasta da Torá e não tem água, o poço não fica vazio. Entram cobras e escorpiões. A invasão dos gregos é consequência do povo judeu se afastar da espiritualidade. Toda vez que a gente se afasta dos caminhos de Hashem, vem cobras e escorpiões para lembrar de verdade qual é o nosso caminho. Então, Bezrat Hashem, que a gente possa aproveitar esses 8 dias de Hanukkah, não deixar passar batido como, infelizmente, a gente faz. Para pelo menos na hora das velas, meia hora depois que a gente acendeu as velas, para a gente parar para refletir e para Bezrat Hashem enxergar que tudo é mão de Hashem, tudo que Hashem faz é para o nosso bem e que tudo que acontece é um grande milagre que Hashem está fazendo. Hanukkah Sameach. Parabéns.